Ok. Bom, vamos lá. Bom dia. Ótimo dia, galera! Sejam bem-vindos à nossa aula de exames contrastados. Meu nome é André Silva, vou ser o professor de vocês hoje nessa disciplina. Então, vamos lá. Vimos que nós temos as composições do meio de contraste, beleza? E essas composições vão ser importantes, né? Justamente porque na hora do processo de administração do mesmo ao paciente. Então, alguns pacientes vão apresentar reações alérgicas ao uso do meio de contraste, né, iodado. E esses pacientes são chamados de hipersensíveis, né? Então, temos pessoas que vão ter reações diferenciadas conforme o processo de administração do meio de contraste. E dentro dessa diferenciação, existem aquelas pessoas que se tornam mais sensíveis ao meio de contraste e devemos classificá-las como hipersensíveis. Beleza? São as reações que acontecem, né, em frações de segundos, levando assim um quadro diferenciado para essa pessoa. Então, para todo procedimento que vamos utilizar o MDC, é necessário que o paciente responda aquele questionário com informações que vão auxiliar os profissionais na hora da realização dos exames. Beleza? É o qual se torna importante e foi um assunto que abordamos, né, na nossa aula passada. Que é justamente o quê? Quando o paciente ele passa mal, ele precisa de um atendimento médico, seja quaisquer, né? Hospital, tanto público ou particular, alguns procedimentos, como coleta de informações, se tornam o quê? Importantes, que nós chamamos de triagem. E dessa triagem a gente analisa certas situações, como pressão, né? Uma anamnese de coleta de informações do que o paciente está sentindo ou não, né, para depois encaminhar ao médico. Porém, nesse período, alguns profissionais podem até fazer a coleta da informação referente se tem alergia a algum medicamento, né, ou até mesmo ao contraste, dependendo do estado desse paciente, né? E o que eu acharia, né, de muito valioso era justamente, né, realizar testes, né, alérgicos para esses pacientes, para que diminua, né, o risco, né, caso a gente necessite de fazer a administração no meio de contraste, né? Então, isso é uma variação de quadro clínico que vai se apresentar ali no dia a dia. Perfeito? Por que isso? Porque quando a gente realiza esse questionário para coleta de informações, né, para ajudar nos exames, muitas das vezes o paciente ele não sabe se ele tem alergia a alguma coisa ou não. Então, isso se torna uma variável. E a questão do questionário significa o quê? Transferir responsabilidade. No entanto, que é feito esse questionário e o próprio paciente o quê? Assina, ou ele ou o acompanhante. E a gente vai fazer o quê? Realizar o exame. Então, como é que faz isso? Né? Achou, colhi a informação, o cara assinou, então tirou minha responsabilidade. É assim que funciona? Então, a obrigação, a responsabilidade é de todos, né? Então, se torna um pouco meio complicado essa questão. Mas vamos lá. E a utilização desses meios de contraste existe justamente o quê? Aqueles pacientes pode ser administrada a utilização do meio de contraste e outros não, determinando assim que nós temos contraindicação, né, para utilização do meio de contraste, beleza? O qual mesmo pode se apresentar de forma insolúvel, né, no caso do bário,
que se torna contraindicado, né, se houver qualquer chance que o paciente possa, ou que o meio de contraste ele possa escapar pela cavidade, né, do corpo do indivíduo, a parte interna peritoneal, que determina o quê? Uma variação de patologia. Por isso a importância da realização dos exames e saber como proceder. Então, se o paciente tem suspeita de fístulas intestinais, de verticulite, né, perfurações, a gente não pode administrar um meio de contraste que eu quiser. Então, existe o que? Específico. Então, por isso a diferença de indicações e contraindicações para a utilização do meio de contraste e qual via ou sistema de forma adequada. Beleza? Isso pode ocorrer casos, né, de pacientes que têm vísceras perfuradas e até mesmo, né, no ato de processo cirúrgico, que o paciente vai ser submetido a exames radiológicos. Em qualquer dos casos, né, deve usar o meio de contraste iodado ou hidrossolúvel, que pode ser facilmente removido antes da cirurgia ou após a cirurgia. Beleza? Então, as indicações elas vão definir a importância da utilização do meio de contraste naquela via ou não. Beleza? Lembrando que a utilização desse meio de contraste ele vai ser de forma positiva, né? E determina o quê? A marcação da morfologia, né? A forma daquele organismo e analisar também o funcionamento do mesmo, né? Para ter um bom diagnóstico médico. Beleza? Até porque existem diversas patologias que a gente precisa utilizar o meio de contraste para se tornar mais evidente aquela estrutura. E analisando sempre o funcionamento e a forma daquele órgão que se apresenta. Beleza? Então, referente a essas informações, determina que existem as reações ao meio de contraste, onde vai permitir as suas classificações de acordo com as reações de cada indivíduo, onde ele pode demonstrar maior quantidade de, como é que se diz? Ai, fugiu o nome. A maior quantidade de reações, né? E pode se apresentar de forma diferente de acordo com o indivíduo. Onde nós temos aqui uma classificação normal, que se torna assim padrão, que pode acontecer com o indivíduo ou não. Alguns indivíduos podem desenvolver tipo rubor facial, sensação de calor intensa e gosto metálico na boca. Mas também pode se apresentar apenas com gosto metálico e sensação de calor. Então, isso é uma variação de acordo com o quê? O organismo do indivíduo. Mas que fica dentro da classificação, né, de reações o quê? Normal ao meio de contraste. Então, aqui, vocês podem ver a imagem, né, do rubor facial do paciente, né? E aqui a diferença, né, de tonalidade, né, do rosto, né, mais clarinho e um pouco mais vermelho. E essas reações, né, elas podem virar leves, beleza? Que determina o quê? Reações cutâneas, que geralmente há necessidade de tratamento e apenas uma atenção especial caso a necessidade, né, desse paciente e a utilização de cuidados com remédios para fazer o controle, né, dessas reações. Por quê? Porque dependendo do paciente, isso pode se agravar se a gente não der uma devida atenção a essa reação. Isso por quê? Porque nós temos tipos de pacientes, né, que vimos no início, classificado para a gente como hipersensíveis ao meio de contraste. Então, esses vão fazer, dependendo do caso, tá, clínico, se apresentar, e o médico fala, não, vai ter que fazer a utilização do contraste, não tem jeito. Então, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, né? Para que qualquer coisa possa acontecer com ele e a gente intervir da melhor forma, né, possível em benefício da vida desse paciente.
Dessas reações leves, nós temos as reações moderadas, né, que são lesões cutâneas, uricariforme, né, definido para a gente, onde o indivíduo ele define, né, a hipotensão, edema palpebral, edemas de lábio e laringe, beleza? Então, deixa o paciente um pouco deformado, né, devido aos inchaços que se apresentam aí, e tem um caso de observação para esse paciente, né? Que essa reação alérgica ela precisa de tratamento imediato, né? E ambulatorial para esse paciente, tá? Justamente porque, olha as reações que ele apresentou: hipotensão e edema de pálpebra e lábios e laringe. Então, vias aéreas pode ficar comprometidas. Então, é uma observação muito grande para esse paciente, tá? E precisa de cuidados médicos. Assim como nós temos as graves, né? Definindo uma hipotensão grave, que é diminuição da frequência cardíaca, né? Desse paciente, dispneia grave, edema de glote, parada respiratória, que pode acontecer com o indivíduo. Então, se ele é hipersensível, ele pode acontecer isso e vir a óbito rapidamente, né? Então, por isso a importância, né, do questionário e também de algumas atitudes, né, do hospital para que possa precaver, né, ao chegar num ponto crítico com o paciente. Então, esse paciente ele precisa de uma atenção, né, total, né, a necessidade de tratamento hospitalar e internação para que possa reverter esse quadro, tá, agravante do paciente. Se eu não tiver os profissionais adequados, os equipamentos necessários, tá, para esse paciente, ele pode vir a óbito rapidamente por parada, né, cardiorrespiratória. Beleza? E vimos aqui, nós temos aí, ó, a parte da contraindicação, meio de contraste, o quê? Iodado. Né? O baritado, vimos que se o paciente tiver fístula, perfurações gastrointestinais, entre outras patologias, que podem causar extravasamento, né, da utilização desse contraste, no caso o bário, então vai se tornar uma contraindicação para realizar o exame, porque pode causar, né, um rompimento do vaso ou do órgão em questão, principalmente a parte digestória, que existe, né, aquela comunicação de muita bactéria nesse sistema, e é sempre agravante quando fala de sistema digestório, né? Ainda mais em procedimento, beleza? Causando aí uma infecção generalizada, né, no sistema, e o paciente vir, tá, a óbito, beleza? O iodado, que vimos que possui duas características, né? E o iônico e não iônico, né? Que analisamos, e vimos a diferença do iônico pela maior quantidade, né? Concentração, vamos dizer assim, de iodo, né? Presente na sua fórmula. E não iônico pela baixa quantidade de iodo, né? E utilizando o gadolínio, né? Na sua fórmula. Então, amenizando um pouquinho a quantidade de iodo presente nesse meio de contraste. Beleza? E vimos que nós temos o sulfato de bário, né? Conhecido como bário, definido como um sal insolúvel, que é misturado à água e é utilizado como meio de contraste radiológico, né? Ou seja, radiopaco, onde ele marca bem o órgão, e quando a gente realiza uma radiografia, ele fica bem evidente, bem esbranquiçado, né? Uma estrutura inerente, ou seja, não é absorvido pelo organismo, e todos os sais de bário são considerados, né, tóxicos para o organismo humano. O sulfato de bário, porém, não é tóxico especificamente para pacientes não alérgicos,
e radiopaco, né? Por esse motivo, utilizamos exames radiológicos. Então, você tem o bário e tem o sulfato de bário, que são duas substâncias que vão se apresentar com características diferenciadas, tá, no organismo. Então, a gente utiliza mais o sulfato de bário. Então, aqui, atualmente no mercado existem algumas marcas, né? Gastrovil e Gastrograph, né? E Ipaque Oral. Então, que existem várias marcas, né, da utilização do meio de contraste. Ao menos lá no hospital, né, onde eu trabalhava, a gente utilizava essas três marcas aqui, né? Dava mais viscosidade e ficava melhor para demarcação dos órgãos e função, beleza? Mas aí fica a critério do hospital para poder ter essa utilização. Então, entre outros, contém, né, cerca de 240 ml e geralmente são misturados com pó, que vai ter o saborzinho, né? Tem açúcar e diluído em água para o paciente. Então, um gostinho se torna diferente, né? Baunilha, que a gente usava muito. Que determina... Pode falar. Professor, você falou que esses sulfatos aí que é usado lá no hospital, esses três exemplos aí, ele demarca mais e o quê? Demarca mais e demonstra de forma adequada a forma do órgão. Como, por exemplo, aqui, ó, acho que eu já até falei isso para vocês. Nós temos as marcas, né, A, B, C e D, e determina o quê? A capacidade de absorção do meio de contraste. Por exemplo, aqui a gente consegue ver um redondo, mais ou menos, né? Mas você vê uma marcação certinha na parte final do meio de contraste, que é essa parte onde está certo. Eu consigo entender um pouco, mas eu vejo perfeitamente o formato daquela estrutura? Não consigo ver. Então, tenho a marca B, que olha o que ela faz. Ela consegue pegar do início, manter a mesma densidade no início até o fim. Então, eu consigo analisar, olha só, o formato do copo. E se ele tivesse alguma, por exemplo, alguma alteração, iria ficar marcado de forma adequada. Por quê? É mais consistente. Beleza? A marca B, C também eu tenho. Mas olha só, eu já vejo uma diferença de viscosidade aqui, ó, borramento em cima. E aqui eu vejo toda a dimensão. E a marca D, mais separado, ó. O início da marcação do exame, vamos dizer assim, a gestão do material, e o fim. Então, ela vai deixando o quê? Rastros, beleza? No organismo. Para alguns exames, a marca D se torna bom pra caramba. Tá? Que o médico pede um borrinho em determinadas regiões, e esse borrinho é justamente um modo também de preparo, tá? Do meio de contraste e o tipo de meio de contraste utilizado, tá? Para a marcação desse órgão em questão. Beleza? Entendi, beleza. Aí temos aqui o bário fino, né? O sulfato de bário pode ser preparado ou comparado, né, com uma mistura fina ou espessa. A mistura de sulfato de bário fino é a água contida em um copo contendo uma parte de bário, né, para uma parte de água. E o bário fino tem a consistência de um milkshake e é usado, né, nos estudos do gastrointestinal, ou seja, sistema digestório. E é mais comum mesmo o bário, beleza? E a diferença vai ser justamente o que? A mistura. Se vai ser mais espesso, se vai ser fino. E causa a diferença que vimos nessa imagem aqui posterior. Então, depende do modo de preparação também e a marca que você utiliza
para que você possa ter um resultado. Então, quando a gente fala de sistema digestório, não é interessante que eu fique aqui, ó, com a marca menos separada, beleza? Mais consistente. Por quê? Mais tempo demora para poder eliminar. Então, eu prefiro uma marca aqui mais separada, o qual ela vai demarcar as regiões e vai deixar bem evidente, e aquele contraste continua seguindo o seu caminho, tendo assim mais fluidez, tá? Para a avaliação do órgão em questão. Então, aí depende do tipo de estudo do sistema digestório. No caso ali, o esôfago, né? Por exemplo, o esofagograma, que o paciente tem que ingerir, né, via oral, o contraste, e na hora que ele realiza um movimento de deglutição, é disparado o raio-x para poder pegar preenchendo o órgão, né, o esôfago no caso, para ver se tem alguma alteração ali funcional no órgão. Então, aí depende do modo de preparação da substância e o objetivo. Beleza? Aqui, por exemplo, bário espesso. Contém 3 ou 4 partes de bário para uma parte de água. Esse tipo de bário é mais difícil de ser deglutido, porém é mais adequado para o estudo do esôfago. Por quê? Ele vai descer mais lentamente. Então, aqui, dependendo do modo de diluição, a gente tem a maior concentração e temos o que? A menor concentração. Então, se eu preciso fazer um exame específico, no caso do bar aí, esofagograma, eu posso utilizar isso aqui, beleza? Porém, ele tem mais fluidez, como eu falei para vocês. Então, ele vai fazer a marcação e descer rapidamente. Mas se eu quero avaliar detalhadamente, eu tenho que utilizar o quê? Que tem maior concentração, que vai ser menos separado. E vai ajudar no processo da deglutição. Então, ele vai demorar a descer. Por quê? Porque ele está mais concentrado. Então, fica mais fácil a visualização do órgão e a forma e a morfologia, né? E funcionamento desse órgão em específico. Beleza? Agora, se eu for fazer uma seriografia, uma série de estudo de contraste, o esôfago, né? Estômago e o duodeno, aí se torna um preparo diferenciado. Eu preciso um pouquinho mais de velocidade, tá? Indicações para o exame, né, de contraste do bário. Então, nós temos aí, ó, exames de tubo digestivo, esôfago, intestino grosso, né, e deglutição. Esqueci o nome agora do exame de contraste. Isso aqui é grama. Mas tem um exame que a gente faz de contraste, cara, que fugiu o nome, que o paciente faz o processo de deglutição e a gente utiliza, né, a primeira radiografia para pegar o contraste aqui em cima onde está certinho. E depois, ó, ele ir preenchendo o esôfago. É muito bacana. Então, em termos de utilização do bário, né? O bário pode ser introduzido por via oral, via retal, né? Que vai analisar os diferentes localização do sistema. Oral, gastrointestinal superior e retal, gastrointestinal inferior, né? Então, para a utilização da técnica, dependendo da solicitação do médico, nós temos essas duas vias para a utilização do bário, né? E a outra que significa aí o duplo contraste, que é o A e o bário, para análise, no caso aí o trato gastrointestinal inferior. A gente utiliza o bário, e do bário, como é um sistema digestório, então absorção de proteínas, né, em alimentos,
Então, automaticamente tem a presença de quem? De gases, né? Ou ar no ambiente, que determina-se um duplo contraste, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem aqui, né? Aqui, ó, de intestino, tá? Intestino grosso. Então, aqui, ó, o exame fica até bonito, né? Aí vê aqui, ó, seco, colo ascendente, flexura cólica direita, colo transverso, né? Flexura cólica esquerda, colo descendente, sigmoide e reto, né? Vê todo o segmento com a coloração em preto e branco, definindo aí o duplo contraste dessa região. Beleza? E vimos aqui que nós temos os exames contrastados, né, do sistema urinário, urografia, né? E para poder entender o exame, a gente sempre realiza o quê? Um pouquinho da anatomia em questão, né? Demonstrando os rins, direito e esquerdo, formato do caroço de feijão, e trabalha com o processo de filtração do sangue, né? Absorvendo ali, absorvendo o que é bom, o que é ruim, eliminando através de quem? Da urina. E desses rins, aqui nesse polo, na parte superior, existem duas glândulas, que são as glândulas suprarrenais, tá? E desse rim, nós temos aqui um encontro de artérias, veias, né? E ducto, aqui no caso, do ureter, formando nessa ponta aqui, ó, chamado hilo renal, e os ureteres que vão ser responsáveis por conduzir a urina até a bexiga, e a bexiga, que é uma estrutura muscular lisa, responsável por armazenar uma quantidade de ml, né, de urina para depois ser eliminada pela uretra. A bexiga ela vai trabalhar como um armazenamento temporário, tá, da urina, que ajuda a diferenciar o que? Em perfil na mulher, nós temos os rins, os ureteres, ó, passando aqui, ó, bem na lateral, né, do útero, beleza? E nós temos as vias, né, da uretra, que é bem pequenininha, e a bexiga bem comprimida. No homem, a bexiga se torna maior, né, a posição mais comprimida, e demonstrando aqui, ó, toda a extensão da uretra, né, para a eliminação da urina, dá mais trabalho. Que define que a anatomia dos rins, né, eles vão ser localizados nos quadrantes lobares, possui cerca de 10 a 12 centímetros de largura e 2,5 de espessura. Em direito é mais baixo que o esquerdo, né? Vimos pela presença de quem? O fígado, né? O ureter se comunica com os rins e a bexiga, fazendo a condução da urina até a bexiga, e a bexiga servindo de armazenamento temporário, né, da urina. E o ureter ele possui de 28 a 34 centímetros de comprimento, milímetros ou centímetros de diâmetro, ficando intimamente, né, em repouso sobre o músculo pessoas, que são um dos músculos que ficam próximo, né, da coluna. A bexiga, situada na região do quadrante hipogástrico, armazena cerca de 350 a 500 ml de urina, possui em seu assoalho chamado trígono vesical ou junção, né, uretrovesical. E esse trígono, deixa eu ver se tem a imagem aqui. Tem não. E esse trígono é justamente as entradas dos ureteres, que vai vir em direito e esquerdo, e a parte do ósteo uretral interno, que é isso aqui, formando um triângulo. Por isso que nós chamamos de trígono. Tá? Uretra, porção terminal do sistema. Né? No homem tem cerca de 17 a 20 centímetros, na mulher cerca de 4 centímetros. E a urografia
se torna um exame radiológico que tem como objetivo avaliar o sistema urinário e seu funcionamento através do uso do meio de contraste. Contraste esse, né, iodado, para demonstrar a melhor visualização das seguintes estruturas anatômicas: os rins, os cálices renais, pélvico renal e a bexiga urinária. Beleza? Então, nós temos aqui o meio de contraste, né, usados, que é o iodado iônico e não iônico. Então, essa diferença depende, né, se o paciente é hipersensível ou não. Então, é normal que a gente utilize não iônico, que tem baixa concentração de iodo. Se causar alguma reação alérgica, pelo menos tem como resolver mais rápido do que com iônico, pela maior concentração de iodo. Beleza? As estruturas químicas dos dois tipos, né, diferenciam-se um pouco as estruturas químicas dos dois tipos, né, de concentração de contraste, tanto iônico e não iônico, difere-se um pouco e comportam-se de modo diferente no organismo do indivíduo, ou seja, dependendo do tipo de organismo, você tem uma reação esperada ou não, como foi citado, né, nas reações alérgicas. Se o paciente é hipersensível ou um paciente padrão, ele pode demonstrar sensação de calor, rubor facial, né, e gosto metálico na boca, ou ele só pode se demonstrar com gosto metálico na boca. Então, isso é uma diferenciação de acordo com o organismo do indivíduo. É uma reação normal? Se torna uma reação normal, que cabe dentro daquelas 3 características. Se sair daquilo, então foge do padrão. Então, aí já é uma reação diferenciada. Beleza? Então, aqui determina a quantidade de contraste utilizado para o indivíduo adulto, né, e uma criança, que varia aí de 1,5 a 2, né, ml por quilograma, para poder permitir a administração da quantidade adequada de contraste para o paciente por quilograma. Certo, Rosário? Sim. Show. Aí nós temos os efeitos colaterais, né, que ocorrem muitos como um resultado previsto, né, devido ao uso do meio de contraste dos pacientes. Então, ó, aqui, ó, custo metálico ou calor temporário, né, que são os efeitos colaterais que pode acontecer ou muitas das vezes não acontece com o paciente. Beleza? Objetivo desse exame, né, o E, significa o quê? Um verdadeiro teste funcional, porque o contraste rapidamente é removido do sistema circulatório, né, e excretado pelo sistema urinário, no caso os rins. E a urografia, a excretora visualiza estruturas importantes anatômicas, como os cálices maiores e menores, a pelve renal, ureter e bexiga urinária. Após a injeção de um meio de contraste, a avaliação da porção coletora do sistema urinário e a parte funcional dos rins, né, que são bem